Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai abrir margem para os nossos estudos de geometria, né? Para uma área dela que concilia de um observador, né, a uma interferência que divide medianamente dessa interferência, e dessa divisão a gente encontra desse meio, né, a gente encontra duas partes que conseguem contracionar uma com a outra e estar em equilíbrio, né? E isso é muito importante, esse veículo dentro da geometria, porque a geometria ela é o classicismo da questão do equilíbrio, né? Sobre um movimento em soma, né? Em um plano sobre soma. E aí a geometria ela é feita de vários planos que se somam, né? São o cruzamento de retas. Isso é geometria. E aí, quando a gente fala de planos em equilíbrio, a gente passa a sustentar o sentido desse equilíbrio, né? Qual que é a função que diz parte e aciona a gente a identificação desse equilíbrio, né, ou não? O que diz haver e aciona esse impulso de ser e significar ser por equilíbrio, essa imposição material, essa substância. Então, para tudo isso, a gente tem o sentimento e a assemelhação desse sentimento por geometria, por soma de planos. E isso nos dá valores, né? A gente tem esses valores em todos os organismos vivos, né? Simetrias. A simetria, ela além de estar presente em todo organismo que é vivo, ela também está indexada em matérias, né? A gente tem simetrias em matérias. Porém, essas simetrias, elas, dependendo da matéria, elas se encontram em eixos que são muito difíceis de acessar, né? Principalmente para um leitor de matérias que é comum, um leitor que não consegue navegar entre vários planos de decomposição e associação com as matérias. A gente tem os planos visuais, os planos sensitivos, os planos de resolução entre camadas, né? Porque tem várias substâncias que elas são compostas dentro de várias associações de camadas. A própria Terra em que a gente vive, ela é assim, ela é uma composição assim, né? Então, cara, simetria é algo que é muito doido, é muito bacana e tá contido nessa palavra. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que sobre a sinalização a gente não pode fazer aquela coisa que a gente faz muito com até mesmo indivíduos, né? A gente
por ser uma palavra, né, por ter uma palavra para definir e fazer essa resolução de valor dentro da geometria, a simetria, né, a gente às vezes acaba perdendo o potencial de fazer raciocínio sobre esse valor, né? A gente eu esqueci o termo. É como se a gente fizesse não esperasse muito, né? Eu talvez eu lembre ao longo do vídeo. E aí a gente deixa passar muitas importâncias sobre esse vetor de atividade na geometria. Até mesmo muitos artistas perdem a oportunidade de gerenciar as suas artes por meio dessa tomada de entendimento mais relevante sobre a simetria. Então vamos lá. Vamos estudar a simetria. Então vamos desimportar um valor de automaticidades de sílabas primeiro, né? Métrico, metria, metro, né? A gente tem para isso uma unidade de relacionar medidas, né? Então aqui já tem um relacionamento por trás de uma sim, né? De um sim. Um sim é um valor lógico que desimpulsiona cola, né? Sim cola, né? Sim é positivo. Então, relacionamentos de positividade, ok? Então, quando a gente tem uma positividade, olha só, a gente tem, né, um meio de ter um certo equilíbrio entre um ponto interior ou mais interior. Tá vendo? Esse ponto aqui. E desse ponto atingir o tamanho, a resolução do sim que diz particiona-se da versão lógica que trabalha-se, né? Então, ó, veja só, a gente tem vários tamanhos de sim, ó. E o sim, assim como uma matéria, ele pode desmaterializar-se para dentro de você em vários tamanhos de significação. Então, a metria é mais ou menos essas variações, né? De zero, o zero está aqui, ó. E desse zero a gente vai tirar um valor. Tá vendo? Um formando aqui, ó. 0, 1. E desse 1 que formar, a gente vai ter um ângulo. O ângulo de ataque de 1 vai desinspor e acionar o 0 para desportar uma imagem que vai revelando. Então esse 0 que a gente falou aqui, ó, 0. Ao desportar uma soma, ele começa a fazer a sua imagem de somada. Tá vendo? E aí ele vai compondo valores. E aí quando pensa que não, esse zero ele pode ser umzão ou uma
a administração de dados, né? Umzão. Mas tudo na questão simétrica desinforma-se a partir do previsto, né? O sim, então esse que entra, ele desprevine-se pelo reflexo dessa unidade de desimpulsionar desse zero, desse sim, que sinaliza para nós soma, um dado que vai ecodinamificar, ou seja, vai se organizar por destomada desse meio à disposição simétrica. E aí, dessa simetria, a gente vai ter uma coletânea que a gente chama até mesmo de vida. A coletânea de vida, que dividiu-se sobre uns nesse verso de metria, né? Nesse verso de assinalizações. Então, se isso aqui é o efeito de uma célula ela pode disparar muito, e isso, renderizando essa imagem, ela pode formar um indivíduo complexo, porque é necessário essa simetria cada vez mais potencializada. Isso é até mesmo um sinal da evolução. E os artistas, eles sabem disso e compõem suas artes com bastante simetrias, né? E momentos simétricos. Então a gente tem camadas e momentos simétricos realizados na camada de desesportar na arte uma versão de sentido. Simetria, então, está muito ligado organologicamente a sensações, sentidos. E ao mesmo tempo ela tem um QI de segurança visível. Por quê? Porque a visão ela precisa de uma balança sustentativa, né, desse pulso que vai desunir os olhos para significar essa referência, esse foco. E quando você tem o desequilíbrio dessa balança, você pesa a visualização de tal forma que organologicamente você se sente diferente, você sente complexo de diferenciação pesada. E às vezes você paga com uma transdução de sinal. E aí você paga transduzindo o sinal. E às vezes essa transdução de sinal é uma crítica, às vezes é uma fuga, às vezes é qualquer coisa que vai desassomar você desse potencial de peso em visualização ativa dentro da sua ecodinâmica de organizar os pulsos que objetificam você a acreditar ou gerenciar créditos de sensações da realidade de ser e estar nessas relevâncias de significar os momentos, essas instantividades, de buscar saber temperar esses pontos de atenções, de camadas, para até mesmo lembrar,
né, conseguir voltar no tempo naqueles momentos de desorganização lógicas de operação com as matérias em relação, né? Simetria é um conceito relacionado ao equilíbrio. Na matemática, pertence ao campo da geometria, que estuda como um objeto pode manter-se idêntico quando submetido a certas transformações, como reflexões, rotações ou translações. Então, existe um conceito de operação, de ver o quanto simétrico a composição desses sims no verso pode calibrar esse equilíbrio, pode calibrar esse estado. Então, a Libra, o estado predilecionado de um equilíbrio em sensação, discute-se em um organismo por forma de carregar organização. Então isso é parte da gerência. E você já reparou que o indivíduo, ele é um ser simétrico, né? O indivíduo, ele tem a sua simetria. E essa simetria, ela desinforma o mundo como ser. Então a gente tem esse F de nós temos no mundo esse F de formações lógicas com os seres humanos que vão desassociar com as matérias ou substâncias. Então, a gente tem a desconstrução das sensações, que a gente chama até mesmo de elevar as matérias, as sensações, a uma refinação possível de versão, onde a gente tem a distributiva de descarga e assimilação correspondente fixa, né? Então nós temos os produtos de rede comerciais que fazem a tal fixação em nós, ou seja, eles não atualizam e nem modificam o nome, eles são dados como culturais. Fora da matemática, a simetria pode ser observada na natureza, como nas asas de uma borboleta ou nas folhas de uma planta. Além disso, a arte, a arquitetura, a tecnologia e até a física utilizam conceitos geométricos de simetria. Na verdade, a simetria ela está em todas as áreas, em algum grau de consideração, né? Matematicamente, a simetria ocorre em relação aos elementos básicos da geometria: ponto, reta e plano. Um arranjo de formas planas ou espaciais é dito simétrico quando cada elemento pode ser transposto em relação a um ponto, reta ou plano, sem alterar suas proporções ou ângulos. Então, vejam, tentem fazer o exercício aí. Observe cada uma dessas imagens com foco em um meio, né? Por exemplo, escolhem um meio, né, para acessar os seus olhos e focar na imagem. Vocês vão ver que não apresentam dificuldades, pois esse meio de associação com essas imagens se torna simples quando a gente
faz a resolução de foco na imagem, porque os dois lados eles distendem-se sobre as imagens em temperamento dos dados que transduzem esse valor. Então, dentro da matemática de desportar esse valor, os zeros e uns binários aqui eles têm uma certa flexão, né? Então a gente tem um 0, 0, 1, 1, 1, 1 e a gente tem a mesma coisa aqui, ó. Então, o que acontece aqui? Não existe dificuldade. A ação e a reação estão acontecendo e contidas no mesmo plano. A gente tem aqui, ó, ação e reação. E logo, se eu fizer algo como isso que eu vou fazer agora, se eu fizer assim, ó, a mesma coisa vai estar, né, contida na imagem. A ação e a reação não vão mudar, vão estar previstos para qualquer rotação ou operação lógica que a gente fizer. Então, esse é um degrau da graça da simetria. Só que a gente tem como fazer simetrias em túmulos, né? Ou seja, a gente consegue fazer uma simetria daqui até aqui, uma daqui até aqui, uma daqui até aqui, uma daqui até aqui, uma daqui até aqui. Entendeu? E aí a gente consegue fazer um ser simétrico. Ó. Eu consigo fazer um ser simétrico. Por que eu consigo fazer um ser simétrico? Porque, olha só, eu consigo compor um ser a partir de camadas em composição, né? Relação, ponto reta, tudo que não é simétrico é considerado assimétrico. Então tudo que agora eu vou usar, né? A simetria ela está em tudo, em todo lugar e em todo plano físico, né? Pode anotar aí, ó. A simetria está em todo plano. A simetria ela está contida em tudo, em todo plano, físico ou não físico. Porque a gente tem a lei, né? A lei da física que descreve a ação e reação. E isso é simetria, né? Esse é o caso da simetria. Esse é o emblema, isso é o equilíbrio. É disso que se trata a simetria. Só que quando a gente pega para fazer um raciocínio mais material e adversativo, a gente limpa a complexidade. Então a gente limpa a complexidade e a gente chama a complexidade de sujeira. Muitas das vezes as pessoas chamam a complexidade de sujeira, limpam elas para que o mundo pareça ser mais equilibrado e mais fácil para as pessoas. Eu acho isso um erro, uma deselegância com um organismo que consegue sustentar isso de boa, né?
a gente subestima demais a vida, o ser, e a gente elimina a capacidade, a gente limpa a capacidade do ser. Principalmente a palavra simetria. As palavras simetria, ela é muito mais presente do que a palavra parece ser, né? Sobre essa potência de ser uma palavra em estado científico, né? A ciência às vezes ela gera complexo, e o complexo ele gera uma certa versão de raciocínio sujo, né? Porque as pessoas elas gostam das coisas, elas tendenciosamente gostam das coisas mais simples, ou que apareçam ser para as pessoas mais simples, mesmo não sendo. A realidade ela é muito midiática, pulsiológica. Então os meios de divulgação eles tomam razão de pensamento sobre os seres por desportarem formalidades de pensamento e raciocínio, limpando a crítica, o lado crítico e a complexidade, entregando algo que consideravelmente vão fazer a sociedade acharem que está limpo porque está entregue por uma cadeia de potência midiática famosa, né? Mas às vezes não, né? Por exemplo, essa cadeira ela tem um plano de simetria com a realidade e com ela mesma, porque todo objeto se sustenta por uma simetria. Só que como composição artística, ela não parece ser simétrica, e analisando até mesmo ela sobre esse plano, não existe simetria, porque sobre essa imagem ela precisaria de ter o mesmo valor de cor em tomada de espaço nessa composição aqui do outro lado. E aí não, essa imagem se perde da simetria sobre esse eixo, né? Então a gente começa a falar de assimetria em determinados eixos de julgar rimas de associações em planos de valores. E aí a gente desimporta ou plota, né, uma régua, né? E aí essa régua ela diz colinergia do universo quântico, né, do universo que descontrai-se sobre pensamento. Então, contrações de sensações. E aí nesse universo de contrações de sensações é aquilo que acontece, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Chega um dado, e esse dado bate aqui, ó, pam, aí sofre o universo, ele sofre a desconstrução do universo sobre o dado. Então a gente tem esse que faz a imagem. E aí a gente cola energia dessa imagem aqui, ó. Psh, psh, psh,
no organismo, que desatoma sobre pulso e transdução do pulso. Muito rápido, na velocidade da luz. Só que da luz ao quadrado da área de contração desse sentido de energia, né? Então a gente fala de contração do sentido de energia eletromagnética, que faz a convertação, né, do organismo em conexão com a realidade, destomando várias portas sensitivas para desescalar as interferências bioquímicas e físicas, né, sobre essas construções de associações com esses valores em cartesiana, né, em colinergias. Então, muitos dados vão sendo perdidos por despotencial de limpeza de significação de equilíbrio. O que é limpeza? É você conseguir o equilíbrio do plano, porque todo plano ele tem a sua simetria. Só que imagina só, você não consegue ser estrelinha a todo tempo, né? Ó, estrelinha. Ter os cinco órgãos desesportando aqui um equilíbrio. E aí o que acontece? Você se dilata. E aí a sua estrela ela se dilata às vezes para desinformar o maior equilíbrio possível. Aí você lembra do Patrick, né? Ou das células do sistema imune, né? Leucócito. Algumas células elas têm essa dilatação para poder encontrar a sustentação dessa navegação dos status de transpulsação de equilíbrio, né? Buscando o maior status de equilíbrio possível sobre essa razão de reagir ao ambiente. Então imagina que você está com a célula aqui e você está num organismo, né? Ó, essa é a célula. E aí vem uma energia, bate aqui, ó, e vem e começa a fazer isso aqui, ó. E aí essa batida, ó, ela vai descompor e esse vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, e aí vai formando as estrelinhas. E dependendo do peso estrelar, você vai ter proporções de conexões dessa realidade para a visão, audição, olfato. Então, proporções dos sentidos. Já ouviu o Aldous Huxley? Ele tem um livro que fala, né, as portas dos sentidos, né? A visão, audição, olfato, paladar, e tudo isso está ligado com o cérebro, com a nuvem de neurônios, com as redes sinápticas. Tudo está bem ligado, é um padrão. A simetria ela pode ser classificada quanto aos seus tipos ou técnicas para produzir formas geométricas simétricas, ou seja, dilatações, né? Tipos. Aqui, ó.
para produzir formas geométricas simétricas. Simetria de reflexão. Então, a primeira, ó, a de reflexão. Ou simetria de espelho, ou espelhada. Ou espelhada. A simetria de reflexão ocorre quando uma figura é refletida, resultando idêntica à original, como em um espelho, amplamente utilizada nas artes e arquitetura. Baseia-se em um eixo ou ponto de reflexão. Em um plano cartesiano, cada ponto de uma imagem refletida está à mesma distância de um eixo que seu ponto equivalente da imagem original. Então essa de espelho ela é muito foda, cara, né? É como se fosse um pingo em um mar, né? Em um mar. Ele vai transmitindo esse tamanho aqui, ó, a altura. A gente tem a altura da queda e a interferência expressiva da informação do contato. E aí essa interferência ela faz essa imagem. Só que essa imagem dessa altura da queda mais a interferência expressiva, esse pingo aqui, ó, ele pode ser uma imagem ela pode ser uma imagem, né? E essa imagem composta, né, dessa altura e dessa interferência vai se formar, né, em simetria. Não é mesmo? Agora, se eu pego o pingo nesse universo, né, esse pingo que cai, que cai aqui e me gera uma imagem, se eu pegar a partir da altura e da expressão, né? A altura e expressão ele vai me formar uma imagem. Se eu pegar isso e transpor isso, fazer aqui, ó, em um quadro, né? Olha só, eu vou ter um efeito ao quadrado, não é mesmo? E o quadro, ele é um espelho de material que tem aquele sentido. A gente vai pegar um quadro que desenforma a água, né? Mais a radiação, né? A radiação calorimétrica. Pam, 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 pam. Olha,
esse quadro ele se chama espelho. O espelho, para quem não sabe, ele é feito de areia. E a areia, ela é calorimétrica e ela é como se fosse ela é como se fosse o namorado da água, né? O esposo da água, a areia. Por quê? Porque é como se a areia ela fosse antônimo, o antônimo da água. Nesse sentido associativo, eu vou explicar por quê. Quando o pingo bate no espelho, né? Quando esse pingo bate no espelho, ele devolve esse pingo ao quadrado. Só que esse quadrado ele se perde. Olha só. Ele se perde na associação. E essa associação ela é dependente da radiação. Então a radiação de fundo é que faz essa contração nessa areia sobre decomposição, né, nessa matéria. Cara, muito top. E aí a gente enxerga a contração, né, a simetria. A gente tem essa simetria de reflexão. A imagem aqui. Na imagem anterior, A e A estão a 4 unidades da reta vertical B e B, a 2 unidades e C linha também a 4 unidades. O resultado é uma imagem refletida invertida, né? Inversão. Agora, a próxima aqui, ó, reflexão simétrica. Um exemplo interessante. A gente tem essa radiação, né, que transmite tangencia, né, o pingo da atmosfera sobre a radiação na água, e a própria água se torna sobre essa interferência uma reflexão dessa impressão, desse pingo. Legal, não é? Muito top. O próximo tipo é a simetria de translação. A simetria de translação refere-se à mudança de posição de um objeto sem espelhamento. Então, sem espelhamento. Na translação, a alteração na posição do objeto mantém suas dimensões, sentido e direção, garantindo que as imagens produzidas sejam congruentes. Triângulos transladados são congruentes. Na imagem, o triângulo ABC foi transladado para o ABC, ou seja, ele apenas mudou de lugar, conservando suas características. Então, o que é transladar? Vamos ver aqui, ó.
Transladar. Transferir para outro lugar. Mudar-se. Arrancar de um lugar e plantar em outro. Então vamos ver esse movimento de translação. Vamos pegar aqui esse triângulo. Mesmo triângulo. O A, B e o C. Congruentes. Vamos ver aqui. Transição, alteração da posição do objeto mantém suas dimensões. Mantém alteração na posição do objeto mantém suas dimensões, sentido e alterações. Então a gente tem as dimensões, os sentidos e as seja congruentes. Termo que pode ser utilizado para descrever figuras geométricas ou ângulos que possuem as mesmas medidas ou formas. Congruentes. Vamos ver aqui, ó. Simetria de translação. Uma transformação geométrica consiste em deslocar uma figura para qualquer direção sem alterar sua forma, proporção ou área. Translação. É como se a gente fizesse isso aqui, ó, né? É como, ó, a gente pega um objeto qualquer e peraí, e faz com ele, né? A gente pode fazer aqui, ó. Aqui ocorre a gente pode criar isso aqui, ó. Essa pode criar muitos efeitos com essa, né? O jogo aqui é prestar atenção nos efeitos transladados. Aqui, ó, presta atenção, ó. A sobreposição de um elemento igual ao outro, né? Adiciona camada, e aí essa camada, dependendo da localização dessa camada, você pode ter algo que a gente chama de profundidade. Então, um belo culpado de profundidade é a translação simétrica. Olha que legal. Opa. Tá vendo a imagem criando uma certa, ó. Que isso? Isso aqui é a simetria de translação. Olha que doido, né? Sabe onde que a gente vê muito isso? Na composição de arranjos de frutas, né? Vamos ver aqui, ó, pra vocês verem. Cacho de uva. Fala se não tem uma certa
uma certa simetria de translação aqui. Simetria de rotação. O próximo tipo de rotação. A simetria de rotação ocorre quando uma figura é girada em torno de um ponto por um determinado ângulo. Imagem simétrica por rotações são congruentes, ou seja, iguais em formas e dimensões. Nas rotações, dois parâmetros devem ser bem estabelecidos: o ponto a partir do qual o giro ocorre e quanto a figura gira, normalmente medido em graus. Então, a de rotação ela vai ser ocasionada por um ponto, por ponto de controle. E aí esse ponto de controle sobre uma determinada figura, né? Essa dependência vai gerar uma certa disritmia, né? Nem tanto, né? Vamos ver aqui, ó. A gente tem esse ponto. Não, como é que eu vou fazer aqui? Aqui, ó. Tá vendo? Isso é simetria de ponto, ó. Então é um efeito de onda, né? A gente tem um certo efeito de onda. Vamos ver aqui. Quer ver onde que a gente encontra isso? A gente encontra isso nas pernas. Tá vendo? A gente tem um ponto que liga as pernas, e esse ponto que liga as pernas gera essa tal simetria. A gente tem essa rotação. Simetria bilateral e radial. Bilateral e radial. Simetria bilateral ocorre quando um objeto pode ser dividido em duas partes idênticas por um único plano de simetria. Essa é que ocorre no nosso organismo. Repare que se a gente dividir no meio, a gente vai ter a simetria bilateral, né? As duas partes elas meio que são a reação, né, de uma parte. Simetria radial ocorre quando um objeto
pode ser dividida em várias partes idênticas ao redor de um ponto central ou eixo. Esse tipo de simetria é caracterizado por múltiplos planos de simetria que passam pelo ponto ou eixo central. Então isso aqui já é o impulso nervoso, né? A simetria radial. Então bilateral, pedaço. Bilateral, peça, pedaço. Radial é Becker também, né? Radial já é bolinha, célula, né? É a pixel inteira. Peça, pedaço ou inteira. A simetria dos fractais. Essa aqui é interessante. Essa é potencial. Fractais. Fractais são fórmulas matemáticas de pulsos infinitos. Então é como se fosse um pêndulo, né? Só que a gente tem vários pêndulos no universo. Já viram pêndulos? Pêndulos são aquele negócio lá do Newton, né? Você tem um negócio assim, negócio assim. Então, os vários pêndulos se dão pelas características da massa, da altura, da massa e do diâmetro, né? E desse ponto em comum. Para quem não sabe, isso aqui são pontos. E esse ponto ele pode ser diverso, né? Ele pode ser um ponto só e parte vários pêndulos desse ponto. Ele pode ser uma reta e partir vários, ou ele pode até ser uma bola e partir vários pro centro, né? De fora para dentro, de dentro para fora. Então a gente associa isso até mesmo com a membrana lipídica, a membrana celular. Já viram a membrana celular? Camada fosfolipídica, né? É aquela questão da camada fosfolipídica. Aqui, ó. A gente consegue associar isso à membrana. Ou a essa propriedade, né? Camada fosfolipídica. E aí as fractais, elas são assim. Por quê? Né? Vamos ver aqui a simetria, a gente vai falando. A curva de Koch foi uma das primeiras descobertas na teoria dos fractais. Ela foi introduzida pelo matemático sueco Helge von Koch em 1904. A construção da curva de Koch começa com um segmento de linha reta. Esta linha é dividida em 3 partes iguais e o terço do meio substituído por 2 segmentos de linha que formam um ângulo, criando um pico em forma de triângulo equilátero. É o seguinte, ó.
Nesse universo de sistemas, a gente fala sistemas orgânicos, celulares, a gente tem a unidade que nos faz desatender a associação dessas células, desses vetores de individualidade em status de equilíbrio, em fluidos de equilíbrio, né? Ou influenciações de equilíbrio. A gente tem essa unidade de medida, o pulso, né? E o pulso sobre um nervo, né? Sobre uma ponta aqui, ó, numa pressão na célula, ele sofre uma despolarização. Então a gente tem essas unidades de despolarizar o lado nervoso. Sensação nervosa. Só que quando a gente repete muito essa sensação nervosa, a gente cria um certo ritmo de particularidade sobre a infração nervosa que causa despolarização. Nesse quadro de pulso. Sobre esse eixo sensitivo, né? Esse eixo cognitivo, esse eixo sináptico, que transduz e impulsiona essa descarga de sensações nervosas. Tá. Quando a gente tem um ritmo dessa que é particular a essa sensação nervosa, a gente cria um tal de pedal. Então a gente pega aqui, ó, e a gente faz um pedal de controle. E aí nesse pedal de controle a gente instala uma tendência. E aí essa tendência, ela é levada ao equilíbrio dessa sensação. Ou a gente eleva ao equilíbrio a contração. Interessante, né? Então, nós programamos o nosso organismo para ser autônomo, criando dados de tendência de descontração nervosa no organismo para emitir contrações cada vez mais automáticas e instaladas nesses pedais de controle que tendenciarão o equilíbrio por respostas miméticas cada vez mais simétricas na reatividade dessas sensações nervosas. Então é como se a gente recebesse isso aqui, ó, esses pulsos, e dispulsasse eles na mesma frequência, criando uma certa ressonância de desimpulsão, de despulsão. E isso faz com que a gente seja feliz, porque nos emite controle sobre nervos, sobre potenciais de nervos, de deixar a gente nervoso, de deixar a gente equilibrado. Então isso é saúde. Fractal é muito foda, cara. E não é só saúde, mas é capacidade pendalada, né? Capacidade de pendular o organismo sobre maior imposição de energia e equilíbrio, segurança, né?
status de segurança. Isso que é fractal. E aí tá vendo, ó, os pulsos sendo formados? Isso é como se a gente tivesse uma desimpressão do pulso cada vez mais tendenciosa, né? Então você pega o pulso e divide ele ao infinito e além, né? Então é a divisão, mais ou menos, a ressonância ou do desimpulso, é a divisão ao infinito e além. Isso é gerar a tendência do equilíbrio sobre um pulso. Pá, vem um pulso na onda, você tá na onda e vem um pulso, pá. A próxima onda que for ver, você vai pegar esse pulso e esse pulso ele não vai ter mais essa força toda, né? Ele vai subir até aqui e vai formar alguma coisa assim e vai voltar. E aos poucos você vai criando uma certa tendência de dividir o valor do pulso a pulsinhos. Então, pulsinhos são simetrias do pulso. São cadeias fractais de simetrias do pulso, né? Então, esse é um mistério da mente sobre essas metrias que a gente pratica, né? Nas raízes nervosas das relações de conexão fisiológica que a gente tem cuidando dessa associação de sistemas orgânicos, né? Nossa, é incrível, cara. É incrível praticar o valor dessas versões de dados, porque realmente esse é um estabelecimento científico de visão e associação com esses valores, né? Bom, tá vendo? Então a gente não pode subestimar uma palavra que faz parte de um conjunto científico para desinformar sobre aquela versão, né? A participação de dados extraídos dessa matéria, na particularidade dessa matéria, né? A gente tem a geometria e a simetria, é um conjunto, nesse conjunto de participação. Então, se você vê falar de alguma coisa, simetria, não subestima o potencial de guardar e administrar essa guarda, essa versão redigida de dados, né? Isso é religioso, isso é sagrado, isso é misterioso, isso é efetivo e isso é extrato de uma linha de pesquisa e associação com o homem em seus vários estados de adversação orgânicas, né? Isso é o homem procurando o infinito e além, procurando a pedra filosofal, né? Aquela questão da vida eterna e da viagem e se existe outra vida e se Deus realmente existe, de como Deus conversa com a gente. Então isso é ótimo, né? Então espero que vocês consigam entender tudo isso e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!